todos, bem-vindos a esse segundo vídeo da série de Excel do curso de Informática Aplicada da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Bruno e a gente vai estar entrando nos próximos tópicos dessa disciplina. Primeiro, a gente vai fazer uma tarefa aqui da apostila que é obter dados externos. O que seria obter dados externos? Você tem uma base de dados em outro local da sua máquina, pode ser um documento de texto ou até na internet, e você quer importar isso para uma planilha de Excel. Primeira coisa, a gente vai aqui na guia dados, vai escolher a opção dados de texto, obter dados externos e texto. Você vai procurar aonde está o seu arquivo que a gente quer lançar aqui, no caso é de ocupação por salários na região do Brasil. Ocupação e salário médio. Importar. Nisso, o Excel vai te pedir algumas opções para essa importação. No nosso caso, o tipo de importação vai ser delimitada, ou seja, os dados já estão separados por categorias. Clique em avançar. Pode ver que ele já demonstra aqui os dados separados por colunas, cada coluna no lugar certo. Avançar novamente e concluir. Ele vai perguntar aonde você quer que inicie essa planilha. Na própria planilha, na célula A1, que é a que está selecionada, ou em uma nova planilha. No nosso caso, a gente vai colocar nessa mesmo. Pronto. O que ele fez? Ele colocou todos os dados iniciando na célula A1, separados por colunas em região, classificação de atividades, organizações, pessoal ocupado e os demais. Feito isso, uma das opções de análise que a gente pode aplicar aqui é o subtotal. Fica aqui na guia dados, subtotal. Calcule rapidamente as linhas de dados relacionados inserindo subtotais e totais. O que essa opção faz? Ele pergunta para você, com essa planilha que foi criada, o que você quer agrupar baseado em alguma referência de coluna. Por exemplo, a cada alteração em região, você pode mudar para outras opções de coluna. No nosso caso, a gente vai manter região. Usar a função, ele vem marcado como contagem, a gente vai passar para soma. O que isso quer dizer? Que toda vez que na coluna onde se encontram as regiões, no nosso caso a coluna A, quando fizer alguma alteração na informação dessa coluna, ele vai usar a função soma e vai adicionar um subtotal a alguma outra coluna que a gente deseja. No caso aqui, a gente pode somar as organizações. Deixa eu desmarcar aqui para sem nível superior. Substituir subtotais atuais e resumir abaixo dos dados. Ok? Pronto. O que ele está fazendo aqui? Ele agrupou as regiões em opções. Por exemplo, aqui na região norte, enquanto houver a palavra norte aqui na coluna A, ele manteve agrupado no mesmo campo. Antes de fazer a alteração para Nordeste, ele inseriu uma linha com o total da região Norte e ele vai estar somando somente o que a gente marcou, no caso organizações. Para tirar a prova real, seleciona todos os dados, confere a soma, 174.177, e ele inseriu a soma aqui. Isso para todas as regiões, somando somente as organizações. Clicando novamente, a gente pode trocar, a gente pode somar pessoal ocupado, por exemplo, dá um OK, e ele vai estar somando aqui, pessoal ocupado, a cada alteração na região. Ou seja, o subtotal
pega uma referência de coluna que a gente deseja e aplica uma função sobre uma outra coluna relacionada. Certo? Para remover, vem novamente em subtotal, remover todos e a planilha volta ao normal. Uma outra opção de análise de dados é a análise estatística descritiva. Para isso, o que a gente precisa estar fazendo? A gente precisa habilitar um suplemento do Excel de análise descritiva. A gente vai vir em Arquivo, Opções, aqui em Suplementos. Na parte de baixo tem Gerenciar Suplementos do Excel e um botão Ir. Clique nesse botão. Ele vai aparecer alguns suplementos disponíveis e que não estão habilitados. No caso, a gente vai escolher ferramentas de análise, vai selecionar e dar OK. Na mesma guia dados, a gente vai estar vendo aqui uma opção de análise com análise de dados aqui. Clique em análise de dados. Um exemplo de análise que a gente vai estar mostrando é a estatística descritiva. Ele tem outras análises, mas no caso a gente vai focar o vídeo na estatística descritiva. Dá OK. Primeira coisa que ele pede é o intervalo de entrada. Intervalo de entrada significa que ele quer saber quais são os dados que você quer estar analisando. O que a gente vai analisar nessa planilha aqui? A gente vai analisar as organizações, a coluna de organizações até a coluna de 100 nível superior. A gente pode estar clicando aqui para minimizar e selecionando os dados. A partir da célula C1, organizações, até H e vai até o final da planilha. Ou seja, de C1 até a H95. A gente quer que essa opção tenha rótulos na primeira linha, para ele estar mostrando para a gente o topo da nossa coluna, que é a classificação de cada coluna, organizações, sexo masculino, feminino, com ocupação, resumo estatístico e dá OK. Pronto. O que essa opção está querendo dizer para a gente? Estatística descritiva e intervalo de entrada contém dados não numéricos. Ele está querendo dizer que a nossa base de dados ela não está limpa o suficiente para que o Excel faça essa análise. Ele está dizendo que no que a gente escolheu, a gente está escolhendo opções que não contêm dados numéricos. Ou contém dados não numéricos. Ou seja, ele está entendendo que alguma informação aqui é texto. E podem reparar que a gente selecionou somente os números, exceto a primeira linha, que é o nosso rótulo. Por que ele está fazendo isso? Esses dados, quando foram selecionados, provavelmente foram colocados em inglês no modelo americano. Por quê? Porque a nossa casa decimal está separada pelo ponto. E o Excel entende isso como um texto. Como no Brasil a gente separa as casas decimais por vírgula, a gente precisa substituir todos esses pontos por vírgula. Como são muitos, quase todas as células estão com ponto, a gente vai fazer uma opção que é a seguinte. Vem na guia página inicial, localizar e selecionar, substituir. Essa opção dá o seguinte para a gente vai localizar todos os pontos e substituir por vírgula. Substituir tudo. O Excel fez 372 substituições. Agora percebam, todas as casas decimais estão separadas por vírgula. Vou voltar na guia dados, análise de dados, estatística descritiva. Os nossos dados já estão selecionados, C1 até H95, rótulos na primeira linha e resumo estatístico. Deu OK. Pronto. Ele criou uma segunda planilha, aqui na aba de planilhas. Planilha 1 é onde estão nossos dados brutos, planilha 2 é onde está a análise. Vamos consertar o tamanho dessas colunas, seleciona aqui na letra A até a letra L,
com o cursor do mouse entre uma coluna e outra, clica 2 vezes. Pronto. Ele separou por coluna, organizações, pessoal ocupado, masculino, feminino, com e sem nível superior, e fez todas as opções de cálculos dessa estatística descritiva. Média, erro padrão, mediana, desvio padrão, variância, curtose, tudo isso para os dados daquela planilha, independente da região. Essa é uma das opções que o Excel nos fornece de estatística descritiva. Para você, ao invés de fazer função por função, ele faz automaticamente isso para você de uma base de dados bem grande. Certo? Bem, é isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou com o professor da disciplina. E até a próxima.